Bom, como todo mundo sabe, eu estou aqui conversando essa noite com essa figura querida, Alexandre Freitas Câmara. Eu sei que, Alexandre, você dispensa a apresentação, mas você, só para todo mundo lembrar, não só é desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, doutor em Direito pela PUC Minas, é professor, escritor conhecido. Eu costumo dizer que eu tenho dois irmãos e alguns irmãos que a vida me deu e você é um deles. E É obrigado por recíproco. ter aceito, obrigado. E obrigado por ter aceito esse convite da nossa associação para essa conversa sobre vida, carreira e processo. Esse é o título dessa live. Eu já agradeço a todo mundo que entrou e aqueles que ainda vão entrar aqui para nos assistir, pedindo desculpas mais uma vez pela minha atrapalhação aqui no início, mas vamos lá. Alexandre, bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma alegria estar Meu caro. aqui. Ah, Você desculpa. sabe que você também foi um irmão que a vida me deu, apesar da distância, apesar de você torcer por Vasco da Gama. Esse é um problema. Eu queria agradecer a todo mundo que está entrando, um monte de gente boa entrou. Fabiano Carvalho acabou de entrar, Gustavo Osna entrou, processualistas do mais alto nível, Rodrigo Becker, enfim, Mazola, tem uma galera aí de altíssimo nível. É uma alegria estar junto de todo mundo, ainda que a gente não consiga ver todo mundo ao mesmo tempo. Pois é. E eu também quero pedir desculpas de antemão, porque eu não vou conseguir ler o nome de todo mundo, quem está entrando o tempo todo. Mas eu também vou saudando à medida que for sendo possível eu identificar os amigos que estão chegando aí. Bom, vamos começar aqui a nossa conversa. Vamos lá. Você é carioca, não é? Mas não Carioca. nasceu no estado do Rio de Janeiro, Não, não nasci. Exatamente que porque nem eu sou eu. carioca, eu não nasci no estado do Rio de Janeiro, né? Exatamente. Explica isso aí para quem não sabe da história. Da minha idade nasceram no estado da Guanabara, né? A cidade do Rio de Janeiro foi Distrito Federal até 1960, quando a capital passou para Brasília, e aí, por determinação da Constituição de então, da Constituição de 46, a cidade do Rio de Janeiro se transforma num estado autônomo da federação, que é o estado da Guanabara, onde eu nasci, né? O estado da Guanabara existiu até 1975, quando ele se fundiu com o velho estado do Rio de Janeiro, cuja capital era Niterói. Então, se você olhar a minha certidão de nascimento, está lá escrito natural da Guanabara. E por isso eu sou carioca, que como se chamam os naturais da Guanabara, né? Fluminense é quem nasce no estado do Rio de Janeiro. Eu não sou fluminense, eu sou carioca e sou Flamengo. Então eu duas vezes não sou. Eu também sou carioca, nascido igualmente no estado da Guanabara, um pouquinho mais cedo que você, né? Eu sou de 63. Mas você nasceu na Tijuca, não? Não, não, eu nascer mesmo assim, oficialmente eu nasci em Botafogo. Isso. Ah, Meus pais moravam em Ipanema na época, num apertamento em Ipanema, mas moravam em Ipanema. Com 1 ano e meio de idade, eu fui morar em Copacabana, onde eu cresci, e fui morar na Tijuca quando eu casei. Né? Eu casei com uma tijucana. Você sabe que dentro do Rio de Janeiro, quer dizer, entre nós cariocas ainda tem a figura do tijucano, né? Que é um carioca especial, um carioca qualificado. é. É um tijucano fake, porque você é do Grajaú, né? E todo mundo que é do Grajaú quer ser tijucano, mas não é. Então, eu casei com uma tijucana, fui morar na Tijuca, morei na Tijuca 24 anos. Meus filhos são tijucanos. Hoje já não moro mais na Tijuca, mas os laços com a Tijuca são fortes. Ó, só para você saber, eu nasci na Tijuca, na rua Bom Pastor. E morei Né? a vida inteira na Tijuca. Eu morei só 3 anos no Grajaú. Então eu Mas sou tijucano, sim, de coração. está no Grajaú, que é uma. Olha aqui, meu caro, é você, seu pai, sua mãe, e são 3 filhos, né? Nós somos três irmãos, eu sou o mais velho, eu tenho dois irmãos mais novos que eu, um é 1 ano e meio mais novo que eu, e o outro é 12 anos mais novo que eu. Algum deles foi para a área jurídica também, não? Um normal. Você estudou no Santo Agostinho, que é um colégio tradicionalíssimo do Rio. Isso. Eu não estudei lá a vida inteira, né? Eu, antes de estudar no Santo Agostinho, estudava numa pequena escola, que não existe mais, uma escola de padres dominicanos, chamada Escola Integrada do Leme.
que depois, quando já estava decadente, tentou surfar na onda dos Santos, né? E mudou de nome para Colégio São Domingos, porque era um colégio que pertencia à Ordem Dominicana. E funcionava ali anexo ao mosteiro dos monges dominicanos do Rio de Janeiro, no Leme. Eu estudei ali o que hoje seria o primeiro segmento do ensino fundamental, né? Naquele tempo era o primário mesmo. E aí depois, quando eu passei para o que era o ginásio, e que hoje é o segundo segmento do ensino fundamental, eu fui para o Colégio Santo Agostinho. E aí terminei lá o meu ensino básico e ensino médio. Primeiro e segundo grau. Exatamente. Mas naquela época, pelo menos no Rio ou em algumas cidades, era assim, os meninos estudavam em colégio de padre, né? E as meninas em colégio de freira. Depois é que acabou ficando tudo misturado, até o colégio militar, que era uma instituição típica só de meninos, ficou menos o colégio de São Bento, né? Onde eu estudei, os seus filhos também estudaram. Meus filhos estudaram lá, você estudou lá e continua sendo um colégio só masculino. Quando eu entrei para o Santo Agostinho, ele era só masculino. O colégio que eu estudava antes, o coleginho que eu estudava antes era misto, né? Quando eu passei para o Colégio Santo Agostinho, ele era um colégio só de meninos, e assim eu fiquei lá algum tempo. Depois ele virou misto lá dentro ainda. Mas eu estudei alguns anos ali num colégio que era exclusivamente masculino. E com uma característica muito curiosa, que eles mantêm até hoje. As turmas, é um colégio muito grande, com muitos alunos, então em cada série tem várias turmas, né? Como no São Bento acontece. Só que no Santo Agostinho as turmas são divididas por ordem alfabética dos alunos. Então, eu era da turma A, né? Alexandre, eu era da turma A. O último da chamada da minha turma era Carlos, que era o 30 e tantos da chamada, né? Então, no ensino fundamental, né, o primeiro grau, como a gente chamava, a minha turma ia de Aquiles com CH, que era o primeiro da chamada, até Carlos César, que era o último. E na minha sala, nós éramos 18 Alexandres. Então é muito engraçado, porque quase todos os meus amigos de infância se chamam Alexandre. Quase todos. Era um nome muito em voga na época em que eu nasci, não sei exatamente porquê, mas era. Tanto que eu tenho primos, que são mais ou menos da minha idade, que também se chamam Alexandre. E quase todos os meus amigos de infância são Alexandre. Tem um André, umas coisas assim, sabe? Tem um Carlos e tal, mas é quase todo mundo Alexandre mesmo. Você sabe que você pegou também época de colégio de menino, ou só de menino, tem um monte de Alexandre na sala. Aí é muito comum o pessoal se chamar pelo sobrenome. Aí você vê os garotinhos de 10 anos, 9 anos, fala aí Moreira, olha aí Oliveira, né? Enfim. É isso. Eu sou Câmara, e meus filhos são Câmara, por causa do Colégio São Bento, eles são Câmara, né? E é muito engraçado, os amigos dele vêm aqui em casa, e aí alguém grita assim, Câmara, e os três olham, né? Porque nós três somos a vida inteira. Agora, que é um nome... observação, Arnoldo, se você me permite, tem uma pessoa, Isabelle Giordano, que botou assim, eu também estudei na Escola Integrada do Leme, só que fui para o Santo Inácio depois. Né? Olha só, então, rapaz. Veja que há duas pessoas nesta live que estudaram na Escola Integrada do Leme, que era uma escola mínima. Então, estatisticamente, isso é muito improvável. É improvável, né? Você está encontrando bons amigos aí, ou ex-colegas, eu também estou vendo que chegaram aqui 2 colegas da vida inteira, a Ana Maria Reis e o Seba Reis Júnior, que é agora ministro do STJ, e a Ana, esposa dele, mas a gente se conhece desde a época da faculdade, desde o primeiro semestre, foi uma festa. Prazer estar vendo eles aqui. Mas eu ia falar do ministro Desculpa. Sebastião, por quem eu tenho uma profunda admiração. Rapaz. No dia que a gente fizer uma live aqui com o Seba também, a gente tem que filtrar umas perguntas, porque senão vai ser complicado. Brincadeira, Seba, depois a gente conversa. Mas olha, eu estou falando disso porque você, como Câmara, né, e os teus meninos como Câmara, é um nome forte, né? Assim, Franco Freitas Câmara, o nome acaba sendo o nome mais forte. O meu é Camanho, e todo mundo, o meu irmão Alexandre, como você, também tinha um monte de Alexandre no São Bento, e ele era chamado de Camanho, né? O meu não, o meu era Arnoldo. Quem é que se chama Arnoldo?
ninguém chama Arnoldo. Então, eu nunca tive nem sobrenome, nem apelido, né? Você também não chama Arnoldo, você chama Arnaldo, Haroldo, Alfredo. Todo mundo erra meu nome, isso aí é um negócio danado. Mas eu estava falando do colégio de meninos e meninas, porque, ao contrário de você, que a partir de um certo momento estudou com meninas na sala, vamos chamar assim, né? Dada essa separação inicial, eu estudei no Colégio São Bento só de meninos dos 9 aos 17 anos. Só com meninos. Aí, quando a minha família veio para Brasília, é que eu comecei a estudar, vamos dizer assim, com menina na sala. Rapaz, foi um delírio, né? Eu quase que não acreditei naquele negócio. O São Bento tem essas coisas, né? Depois a gente cai na real e vê como é que as coisas acontecem. Mas na sua época, você falou grandes amizades, né? A gente costuma formar nessa época, né? Amizades fraternas. Você ainda tem bons amigos dessa época de garoto? O meu melhor amigo era meu colega de colégio, meu colega de turma no colégio. A história é muito curiosa, porque não só as turmas eram divididas por ordem alfabética, como nós nos sentávamos na sala de aula por ordem alfabética. Então, na primeira cadeira, era um negócio meio esquisito. Na primeira cadeira sentava o número 1 da chamada. E na cadeira atrás dele o número 2, depois o número 3, e assim ia, até preencher a primeira fila, depois ia para a segunda e tal. E eu, primeiro dia de aula, me sentei. Quando eu entrei para o colégio, eu era o segundo da chamada, porque esse Aquiles com CH entrou um ano depois de mim. Então, o primeiro da chamada era um rapaz chamado Alex, né? Alex mesmo, não era Alex, era Alex, porque o pai era sueco, a mãe era inglesa e tal. Alex Richard Arnbengtsson. Eu nunca mais tive contato com esse cara. Ele era o primeiro da chamada e eu era o segundo, porque eu sou Alexandre Antônio. Então, eu era o primeiro dos Alexandres, né? E ao meu lado sentou-se, então, um cara que era, sei lá, o número 7, 8 da chamada. Ele sentou exatamente ao meu lado, à minha esquerda. A minha direita era a parede e à minha esquerda tinha um cara sentado. Alexandre de Oliveira Venâncio de Lima. Se sentou ali ao meu lado e é o meu melhor amigo até hoje. Né? Olha só. Filhos, enfim, um desses grandes irmãos que a vida me deu. Aliás, eu dei sorte com isso, né? O cara que se sentou ao meu lado no primeiro dia de colégio se tornou o meu melhor amigo para a vida inteira. E quando eu entrei para a faculdade, eu cheguei no primeiro dia de aula, sem conhecer ninguém, né? Primeiro dia de faculdade você não conhece ninguém. Até por acaso tinha uns colegas meus de colégio que foram para a mesma turma que eu na faculdade, mas eu só descobri isso depois. Então eu cheguei e quando eu entrei na sala tinha uma pessoa sentada. Tinha um cara sentado no meio da sala. E aí eu entrei, eu era o segundo a entrar, e eu, oi, tudo bem e tal, e sentei do lado dele para me apresentar e começar a puxar papo. Enfim, éramos só nós dois ali. E esse cara é o Fábio Tradi, que depois virou deputado e foi o relator do projeto. Sim. E nós somos grandes amigos, né? E foi ele, inclusive, que me convidou para integrar a comissão que assessorou a Câmara dos Deputados na análise do projeto do CPC. Ele foi o cara em cujo lado eu sentei no primeiro dia de aula na faculdade. Você vê como é que a vida vai botando a gente nos lugares certos, né, rapaz? Falar em faculdade, você entrou em que ano na faculdade? Entrei na faculdade em 1987. A minha primeira aula foi em março de 1987, uma semana antes de se instalarem os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Exatamente uma semana depois, a Assembleia Nacional Constituinte começou a trabalhar. Nessa época, essa nossa diferença de, acho que são 7 anos de idade, faz diferença. Porque eu saí da faculdade em julho de 86. Então, quando você entrou, eu já tinha saído aqui. Mas eu fiz um roteirinho de perguntas aqui, eu estou colando aqui do roteiro, mas tem umas perguntas legais que aparecem aqui. Eu vi uma agora do Becker, que eu gostei, que eu vou passando, não sei se você viu. O Becker fez uma pergunta interessante. Quando é que a gente pretende tirar a barba? Eu falei, eu vou responder, eu nunca, eu não me imagino sem esse negócio aqui. Tem, sei lá, 30 anos que eu uso barba. Eu acho que eu não me reconheço. Né? Eu comecei a usar barba quando eu entrei na faculdade com 16 anos. Né? Eu sou de 70 e eu entrei para a faculdade em março de 87. Eu sou de agosto de 70. Então, eu tinha 16 anos e meio. Né? Eu fiz 17 já no segundo período de faculdade. E o que acontecia? Os meus colegas todos, mas todo mundo já com 18, né?
E o pessoal queria sair à noite. E eu queria sair junto, só que eu não podia, porque eu era menor de idade. Só que naquele tempo a fiscalização não era tão rigorosa. Era muito uma coisa de olhar para a cara e falar assim, não, você não entra e tal. Ou então, entra. Então, o que eu fiz? Eu deixei a barba crescer. Eu já tinha, já me barbeava e tal. Eu deixei a barba crescer. Na verdade, deixei um cavanhaque, assim, parecido com o teu, num primeiro momento. Depois, eu passei a usar a barba toda. E aí a gente saía, fosse barrado, o resto ia atrás. Porque aí, mesmo que pedissem identidade, se eu fosse barrado, a gente ia tentar outro lugar. Então eu deixei. E eu uso barba desde 87. Então acho que eu não tiro, não. A minha filha apareceu Mas falando tá aqui. travando aí, eu acho. Pois é, está travando. Será que é o meu Wi-Fi aqui, ou é o seu, é o nosso, não sei. Pois é. Agora travou geral. Não, voltou. Travada aí, mas Sei lá. voltou. Vê aí. Pois é, a minha filha está dizendo, pô, eu tenho 29 anos e nunca vi meu pai sem barba. É verdade, não tira esse negócio não. Becker, está respondida a pergunta aí. Mas, Alexandre, olha aqui, você falou que entrou na faculdade em 87, com 16 anos. Onde? Que faculdade você fez? Faculdade de Direito da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi onde eu estudei. Você teve professores antológicos lá, suponho. Tive. O meu professor de Direito Constitucional foi o hoje ministro Luiz Roberto Barroso. Eu fui aluno em Direito Penal do professor Evaristo de Moraes Filho. Eu até costumo dizer assim, não é que eu queira humilhar vocês, mas eu fui aluno de Evaristo de Moraes Filho. Eu fui aluno de Processo Civil do professor César Pinheiro Carneiro, primeiro, e depois do professor Luiz Fux, hoje ministro Luiz Fux, do Supremo. Sim. Enfim, tive grandes professores. Fui aluno do professor Jacó Dollinger em Direito Internacional Privado, né? Que é uma honra para poucos. O professor Jacó, que faleceu ano passado, foi uma lenda do direito internacional privado. Enfim, então eu tive grandes professores desastrosos, mas eu prefiro não lembrar desses. Não. E você chegou a ter aula com o professor Barbosa Moreira? Não. Ele era professor da faculdade, mas ele turma em Teoria Geral do Processo. Ele só tinha uma turma. Ele pegava em Teoria Geral do Processo, ia até Processo Civil 4 e aí voltava para pegar outra turma. Não calhou de eu ser aluno dele depois de mim. Ah, tá. Você não teve essa. O curso era de manhã ou de noite? De manhã. De manhã. Eu estudava de manhã. Estou. Você colou muito lá porque o deu cola? Como é que é? Se eu colei? Sei lá. Dizem que quem não cola não sai da escola, né? Isso aí. Na faculdade eu não era de colar, não. Eu dei muita cola. Eu também fiz isso. Mas, na minha turma, a gente tinha uma coisa que não era colar. A gente debatia a prova. Todas as provas eram em grupo, na verdade. Né? Tá. Ainda que fosse, a gente discutia as provas. Né? Baixinho, para o fiscal não ver, mas a gente todas as questões. Né? Então, assim, a gente sentava, os grupos mais próximos, né? Todo mundo sentava junto, e aí um virava e disse, o que você botou aí na primeira questão? Aí, não era cola, era para comparar mesmo. Aí o cara falava e dizia assim, não, você está errado. E aí a gente começava a discutir. Não era tipo, pô, por que ele botou diferente de mim? Não, você está errado, não é isso. E aí um ficava tentando convencer o outro da sua própria resposta. Então isso não é cola, né? A gente debatia. Mas eu perguntei dos professores, porque tem sempre algum professor que marca a gente, né? Sempre algum professor que deixa mais saudade, que você não esquece e tal. A Ana Maria está lembrando aqui que a gente teve também excelentes professores na UNB, professores antológicos, ministros também, do professor Moreira Alves, professor... enfim, não vou ficar lembrando todos aqui, porque eu corro o risco de esquecer alguns,
e ser injusto com eles, né? Mas tivemos professores bacanas também. Mas não era, o sistema não era... O Becker perguntou qual era o nome da turma na UERJ. A minha turma chama-se Turma Gustavo Tepedino. Mas a minha turma é uma coisa curiosa. A minha turma é uma turma mitológica da UERJ. Ela é uma turma lendária, mitológica, porque é a única turma que não é quadro na parede. Todas as turmas que se formaram têm lá um quadro, né, com a foto de todo mundo. E a única que não tem é a minha. Porque a empresa que fez o quadro faliu e não entregou o quadro. Então a gente não tem quadro. E aí isso gerou uma história muito engraçada, porque a minha turma é uma turma que gerou muitos professores muito famosos, né? Daniel Sarmento, Alexandre Aragão, enfim, um monte. Patrícia Gliotti, Vânia Aieta, Julian Chediak, Oswaldo Agripino. Alexandre Câmara. Carlos Guerra. Vários que são professores de programas de pós-graduação, não só na UERJ, como em várias instituições no Brasil, fora do Brasil e tal. E é muito engraçado, porque muitas vezes recebeu um aluno que diz assim: professor, se eu estou na UERJ, estudei. É verdade que o senhor era da turma do Daniel Sarmento? É verdade. É verdade que o senhor era da turma do fulano de tal? É verdade. Mas não pode ser, porque não tem uma foto de vocês na UERJ. Mentira. Então, é uma turma meio lendária, meio mitológica, porque é isso. É uma turma com muita gente que ficou muito conhecida na área jurídica, mas que não tem foto. Então, é lenda. Essa é boa. A nossa turma de UNB também, naquela época, não podia botar placa no corredor nos corredores da faculdade. Então, a nossa turma não tinha essa placa. Depois passou a ser possível isso, com os nomes dos formandos e tal. E quando a nossa turma fez 30 anos de formatura, né, em 2016, juntamos as duas turmas de julho e de dezembro, e aí fizemos uma solenidade, e aí colocamos uma placa com os nomes de todos os formandos. Pô, 30 anos depois de termos formado. Quem sabe é uma ideia para vocês fazerem a mesma coisa aí, enfim. Mas deixa eu te perguntar aqui. Diego, 25 anos e o negativo daquela foto. E conseguiu fazer a foto. Né? Só que aí a gente fez uma festa, juntou todo mundo, aí projetamos foto num telão, e aí um olhou para a cara do outro e falou: não, é melhor não. A gente não se reconhece mais. Muda pra caramba, né? Olha aqui, meu caro. Qual foi o ano da sua formatura mesmo? 91. A gente faz 30 anos ano que vem. E você formou em 91 e logo começou a advogar, não? Na verdade, em 88, eu estava no 4º período de faculdade, eu fui estagiar num escritório, no departamento de uma empresa. Só que eu fui estagiar porque abriu em razão de um advogado que estava saindo. Né? E aí, eu, na verdade, embora eu fui formalmente contratado como estagiário, era para fazer trabalho de advogado. Então, eu era apresentado para as pessoas como advogado, eu fazia todo o trabalho de advogado, eu tinha os meus processos, fazia lá as minhas petições, eu ia assinar. Né? E no dia da audiência, alguém tinha que ir comigo. E eu ficava cochichando para o cara: pergunta aí isso para testemunho e tal. Então, eu digo que eu comecei para valer advogar antes de me formar. Eu comecei a advogar em 1988. E aí, quando eu me formei, eu continuei na empresa. Né? Eu continuei, fui efetivado e tal. Eu entrei nessa empresa, estagiário no departamento jurídico, e saí diretor jurídico. Né? Eu fiz uma boa parte da minha carreira na advocacia dentro dessa empresa, no escritório. Você começou a advogar em 88, formou em 91, advogar dessa maneira que você falou, e em paralelo começou a lecionar também, né? É porque você teve o advogado Alexandre Câmara, você teve o escritor, você tem ainda o escritor, teve o advogado, tem o escritor, tem o julgador, tem o professor. Claro que todo mundo, essas coisas se entrelaçam todas, né? Enfim, mas eu, por exemplo, quando fiquei 18 anos na primeira instância como juiz, atuando em juízos não penais, quando eu subi para o tribunal em 2008, eu fui para uma turma criminal, quase que morri, porque tive que rebolar para não deixar a peteca cair, né? Porque não é fácil. E no começo da advocacia... Azar, não. Os jurisdicionados deram esse azar. Mas no começo da sua advocacia, você chegou a mexer com direito penal, não?
Eu E o advoguei advogado faz uma clínica geral, né? Não, eu advoguei em um processo penal. Quer dizer, o início da minha carreira, como eu disse, foi no jurídico de uma empresa que era uma empresa de administração de imóveis, que existe até hoje, é uma grande administradora de imóveis aqui do Rio de Janeiro. Então, eu fui trabalhar na área do direito imobiliário, né? E foi a área em que eu advoguei muito tempo. Então, eu me tornei um advogado conhecido aqui no Rio de Janeiro, advogando no direito imobiliário. Depois, quando fui montar o meu escritório, eu trabalhava com direito privado, de um modo geral. Fundamentalmente direito civil. Eu nunca fui muito fazer societário, empresarial, não. Mas direito civil, né? Então, eu trabalhava com contratos, responsabilidade civil, muito imobiliário. Penal, não. Mas eu advoguei em um processo penal na vida. Um amigo meu de infância, que não se chama Alexandre, chama-se Alfredo, né? Claro, Quase. quase, né? Ele foi réu num processo penal, lesão corporal culposa por causa de um acidente de trânsito. E me ligou e pediu para eu advogar para ele. E eu falava, Alfredo, mas eu não sou criminalista. Você precisa de um criminalista. Ele dizia, não, eu não confio em advogado nenhum, só confio em você. Eu falei, pô, logo em mim, né? Que não entendo nada disso e tal. Tá bom. E aí, meu amigo, né? Aquelas coisas. Aí perguntei para um, perguntei para outro como é que fazia e tal. E fui lá. E aí advoguei para ele. E foi muito engraçado, porque a história é que ele estava... Ele deixou a namorada em casa e saiu no carro dele e andou uns 30 ou 40 metros, virou a esquina. E quando ele virou à direita, né, era uma rua de mão dupla. E vinha um motoqueiro, um entregador de pizza, e ele bateu no motoqueiro. E o motoqueiro caiu, machucou e tal. A versão dele é que o motoqueiro estava na contramão. Estava no lado errado da rua. E a versão do motoqueiro é que ele entrou fazendo a curva muito aberta e o pegou lá do outro lado. E aí a gente foi para a audiência. Então, aquela história, né? Tem a inquirição do réu, o depoimento da vítima. Naquele tempo, o depoimento do réu não era no final, era no início, né? Porque era tratado como meio de prova e não como meio de defesa. Enfim, o processo penal mudou muito de lá para cá. E ele foi inquirido e depois foi o depoimento da vítima. E aí, enfim, o promotor fez lá um monte de pergunta para o motoqueiro e o juiz virou para mim e perguntou se eu queria perguntar alguma coisa. Eu falei, sim, eu queria saber do seu fulano se estava chovendo na hora do acidente. Ele disse que sim, que estava chovendo. Fraquinho, mas estava. Falei, tá, então eu queria saber se o depoente confirma algo que disse na polícia. No depoimento dele na polícia, ele disse que o réu fez a curva tão rápido que fez a curva cantando pneu. Eu queria saber se ele confirma isso. Ele falou, confirmo. Eu falei, tá bom, obrigado. Aí o juiz perguntou, mais alguma pergunta? Eu falei, só mais uma. Eu queria saber se pneu canta na chuva. Aí o juiz olhou para mim, como assim? Aí o promotor deu uma gargalhada e falou assim, essa causa é de direito penal, mas a gente vai resolver na física. Pneu não canta na chuva. Esse cara está mentindo para não perder o emprego. E aí o depoente começou a chorar. Começou a chorar e reconheceu que realmente ele estava mentindo para não perder o emprego, porque ele estava na contramão e corria o risco de mandar ele embora e tal. E aí ele confessou tudo e aí o meu cliente foi absolvido. Então, graças às aulas de física lá do Colégio Santo Agostinho, eu consegui ganhar o meu único processo penal como advogado. Olha aqui, rapaz, você teve alguma experiência boa ou ruim com algum juiz enquanto advogado? Não precisa falar o nome do juiz, que te marcasse assim? Tive experiências maravilhosas, né? Grandes Mas uma que experiências, marcou. grandes juízes. Uma que marcou foi uma audiência, um caso extremamente complexo de responsabilidade civil. E aí marcou para o bem, né? E eu fui fazer uma audiência com um juiz. Hoje, foi meu colega de tribunal. Depois, quando eu entrei para o tribunal, ele ainda no tribunal como desembargador, hoje está aposentado. Desembargador Antônio Carlos Esteves Torres. E eu vi o que é presidir bem uma audiência. O cuidado que ele teve. Era um caso complicado, porque era um caso que envolvia um acidente em que a vítima do acidente tinha perdido o dedo polegar da mão direita. Né? E era um acidente numa situação de trabalho. Ele era um trabalhador portuário autônomo. Eu advogava para um grande operador portuário aqui do Rio de Janeiro. E o cara estava ali trabalhando meio que na estiva, digamos assim, né? Sim. Meio que voador e tal.
E aí aconteceu um acidente, ele perdeu o dedo polegar. E me marcou muito o cuidado que o juiz teve com aquele senhor que tinha sido vítima de um acidente, né? Até porque o professor Antônio do Passo Cabral entrou aí, meu querido amigo. Salve, Cabral. Um abraço para o Cabral também. Mas o que acontece? Esse tipo de acidente era relativamente comum e havia uma lenda de que as pessoas se acidentavam de propósito para buscar a indenização. Mas quem se acidentava de propósito nunca perdia o polegar. Sempre perdia algum outro dedo que não fosse tão fundamental, digamos, numa atividade profissional que não exige refinamento manual, né? Uma atividade grosseira, digamos. E aquele cara tinha perdido o polegar. E o juiz teve um cuidado muito grande com ele. Assim, esse cara tinha dificuldade para assinar a ata, né? Porque ele tinha que pegar a caneta com a mão esquerda, porque ele não conseguia fazer o movimento de pinça, colocar a caneta entre o indicador e o médio da mão direita e assinar segurando assim para fazer o movimento, porque ele não conseguia assinar de outra maneira. Então, assim, o cuidado que o Antônio Carlos teve, o respeito que ele teve com aquela vítima, me marcou muito. Foi uma bela experiência. Então, essa foi uma experiência muito marcante do ponto de vista positivo, em primeira instância, né? Nos tribunais, assim, eu vi grandes magistrados, eu advoguei muito em segunda instância. A minha advocacia, a partir de um determinado momento, foi muito forte na segunda instância. Enfim, eu tive a sorte de ter processos julgados por magistrados absolutamente notáveis, como o então desembargador, depois ministro Carlos Alberto Menezes Direito, como o Jorge Loretti, para falar só dos que já não estão mais aqui, para não deixar, né, magoado alguém que está vivo e de quem eu tenha me esquecido. O desembargador Zé Carlos Barbosa Moreira, o desembargador Silvio Capanema, que faleceu recentemente. Então, foram grandes juízes e eu aprendi muito vendo o trabalho dele, né? Agora, tive experiências, digamos, pitorescas com alguns magistrados que talvez não estivessem ali no momento mais feliz da vida deles. Eu lembro que uma vez, só para citar um caso curioso, numa sexta-feira normalmente eu não usava terno, gravata no escritório, era um dia de não ir ao fórum. E aí, às 4 horas da tarde, aparece uma situação de urgência, eu precisava conseguir uma liminar, fiz uma petição correndo, até porque não tinha plantão naquela época, então eu tinha que chegar no fórum e distribuir aquilo correndo e tal, e consegui pegar o juiz de saída, assim. Mas ele aceitou me receber, embora já estivesse quase na hora de ir embora. E aí eu entrei para falar com ele e eu estava sem gravata. Ele olhou para mim e disse assim, o senhor advoga assim? Eu disse assim, como? Eu nem me toquei que eu estava sem gravata. Isso para mim nunca foi importante. Eu disse assim, como? Ele falou, aí ele apontou com o dedo, falou assim, sem gravata. E aí foi mais forte que eu. Eu falei que eu não advogo com a gravata, eu advogo com o cérebro. E aí ele ficou enlouquecido, que me expulsou aos berros da sala e tal. Foi uma confusão horrorosa, mas deu a liminar, que era o mais importante. A liminar ele deu. Então, assim, eu vivi umas situações pitorescas. Eu sei que essas coisas marcam a gente. E como professor também você deve ter passado por algumas encrencas, assim, experiências interessantes em sala de aula, né? Eu até respondendo uma pergunta do Becker, eu acho que a gente se conheceu em Cuiabá. Na minha cabeça, eu acho que foi isso. Talvez ali por volta do ano de 2005 ou 2006, por ali. Acho que deve ter um pouco antes, talvez. Mas em Cuiabá, com certeza. Não, eu estou lembrando disso pelo seguinte, porque foi em Cuiabá que uma das coisas assim inusitadas que aconteceram comigo em sala de aula foi um cara enorme e ele estava tomando um remédio controlado, ele teve um negócio, caiu, desmaiou, bateu a cabeça no chão, abriu a testa, saiu sangue para burro, lá em Cuiabá. Que encrenca assim complicada você já passou, que tenha te marcado em sala de aula? Uma situação inusitada. Olha, eu tive um aluno que era maestro, ele era maestro e pianista, e ele quebrou o dedo em sala de aula. E nunca mais pôde tocar. Nunca mais ele pôde tocar piano. E o dedo dele ficou completamente deformado. E assim, a minha aula tinha acabado de terminar, eles iam ter um intervalo entre a minha aula e uma outra aula de outro professor. O aluno levantou para vir falar comigo, para tirar uma dúvida, tropeçou numa cadeira e caiu no chão, e caiu em cima do dedo.
caiu em cima do dedo e com isso quebrou o dedo, fraturou o dedo. Eu o levei para uma clínica que tinha ali perto. Vamos lá. Eu o levei para uma clínica, ele teve que mobilizar o dedo e tal, mas não teve jeito, o dedo dele ficou completamente torto, passou por cirurgias e tal. De vez em quando eu encontro com ele. Ele está advogando, de vez em quando eu encontro com ele no tribunal, e ele nunca mais pôde tocar piano, porque o dedo dele ficou completamente torto. Então, essa foi uma situação parecida com a sua aí, né, de uma pessoa que teve um problema. Comigo já aconteceu de eu estar dando aula à noite, entrar morcego na sala e todo mundo ficar com medo, e eu falei, ficar fazendo papel ali de muito habituado a lidar com morcego em sala de aula, torcendo para o morcego ir embora. Graças a Deus ele saiu, eu não tive que pegar em morcego e botar para fora. Mas essas coisas vão... Eu me lembro de uma história que você contou também, que vale a pena compartilhar. Eu sei que você já deu aula em tudo que é lugar do Brasil e talvez no mundo, um bocado de lugar também. E fez um monte de congresso, mundo afora. E teve um caso de um japonês, acho que foi um japonês que perguntou se você conhecia, quando soube que você era brasileiro. Você conhece fulano? Não teve um caso assim? E Antônio do Passo Cabral, se ainda estiver aí, ele estava do meu lado nessa hora. Né? Pronto, então. Tem uma testemunha. Tem testemunha. A gente estava num congresso no interior da Hungria, numa cidadezinha chamada Pécs, uma bela cidade no interior da Hungria. Nós tínhamos ido para um congresso lá, isso foi em 2010. E aí, no último dia do congresso, depois que acabaram as palestras, eu, Cabral e Petrônio Calmon saímos juntos e fomos tomar uma cerveja. E aí a gente estava sentado numa praça lá no centro da cidade e vem um japonês que a gente tinha visto no congresso. Enfim, nenhum dos três na altura conhecia o japonês. Hoje todos conhecemos, mas na altura ninguém conhecia, a gente só o tinha visto no congresso. E aí ele veio, nos viu, nos reconheceu lá do congresso e perguntou se podia sentar com a gente. Claro que sim e tal. Ele sentou, pediu uma cerveja também e perguntou de onde nós éramos. E aí nós dissemos que éramos do Brasil. Aí ele falou, eu tenho um amigo brasileiro. E aí eu virei e falei assim, quem é? Aí quando eu perguntei quem é, o Petrônio começaram a encarnar em mim, dizendo, como assim quem é? Você conhece o amigo brasileiro do japonês? Eu falei, porra, peraí que eu conheço gente a beça, né? Vai que eu conheço. Aí eu perguntei, quem é o seu amigo? Ele falou assim, o amigo dele chama João. Eu falei, João, né? Aí eu falei, aí os dois riam descontroladamente. Tu conhece o João? Ele não eliminou nem da população do Brasil. Eu falei, calma, que eu conheço muita gente. João de quê? Aí ele falou, eu não sei falar o sobrenome dele, é um sobrenome esquisito e tal. Mas ele é professor de Direito. O que é um negócio meio óbvio, né? Nós, professores de Direito, temos amigos professores de Direito. Aí eu falei, professor de Direito, o que mais? Aí ele falou, ele toca guitarra. Eu falei, João Maurício Orato. Ele falou, isso, Are Orato. Ele bateu dado, foram colegas de doutorado, fizeram doutorado juntos na Alemanha. Né? Esse japonês chama-se Masahashi, virou amigo e tal. Eles não se viam, eu tinha 15 anos. Né? Então, a história engraçada é essa, né? Um brasileiro e um japonês que nunca se viram, se conhecem numa cidade no interior da Hungria e descobrem que tem um amigo em comum. Nossa, assim... Né? E toda vez que eu vou para algum congresso que ele está, a gente tira uma foto junto e manda para o Deodato. Isso aqui, o que você está perdendo? Ô, Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta aqui sobre livros. Eu sempre fui um leitor seu, sempre fui um admirador seu, apesar de você ter me brindado com uma dedicatória bacana uma vez, quando você lançou o novo Processo Civil Brasileiro, uma dedicatória bonita, uma homenagem imerecida e tal, ao meu irmão Haroldo Camanha, qualquer coisa assim, um abraço fraterno do seu sincero admirador. Eu que sempre fui seu admirador e leitor dos seus livros, pô. Eu tenho alguns, desde aquele, não sei se foi o primeiro que você lançou, Lineamentos do Processo Civil. Foi o primeiro. Comprei há 1000 anos, nem te conheci. Né? E aí depois...
Pronto, por aí, ação rescisória, depois. Mas aí eu acho que a gente já se conhecia, juizados especiais, se. é, é, mas quantos títulos você já publicou? 16. Quantos? 16. Foram Cortou. 16. 16. 16. E quantos livros você já vendeu? Você faz ideia? 1.000 livros. Não sei. Muitos, 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 muitos. Eu não sei dizer. Eu não tenho noção de. Agora, eu sei que você tem livro até dedicado à torcida do Flamengo. Quase que eu morri quando eu li. Eu não me lembro qual é. Dedicado ao Zico, à Nação Rubro-Negra e ao Nação Clube Real, Rubro-Negra. que vai ser campeão Mas, carioca daqui a pouco. pois é, isso que eu nem quero me lembrar disso. Qual que é o livro mesmo? É Ação Rescisória ou Juizados? Meu livro de Juizados Especiais é Juizados Especiais. dedicado ao Flamengo. Falar em livros, você tem um apartamento para os livros, né? Tenho. A minha biblioteca ocupa um apartamento inteiro. Na Rua Sala e Professor três Gabiso. quartos. São 16 mil volumes. Na Nossa. Professor Gabiso, na Tijuca. Tinha um apartamento que você morava e do lado tinha esse, é isso? Não, você morava lá, foi morar no Leblon, né? Eu já moro no Leblon. Eu morava num apartamento e a biblioteca ficava no outro apartamento do mesmo andar. Mudei, eu não tive como trazer a biblioteca, ela ficou lá. Tá lá, tá tudo guardadinho. Você foi para o tribunal em 2008, não é isso? Como desembargador, Isso. na vaga do quinto, né? No quinto da advocacia. Destinado aos advogados, é verdade. Eu costumo dizer assim que a pessoa vira juiz, claro, formalmente no ato da posse, mas materialmente qualquer pessoa vai virando juiz aos poucos. Aí a minha pergunta é assim: você teve alguma dificuldade para deixar a parcialidade que é própria da advocacia e abraçar a neutralidade que é típica da magistratura ou não? Isso demorou ou foi uma coisa da noite para o dia? Eu acho que isso não foi uma grande dificuldade. Não foi uma grande dificuldade, porque eu dava muito parecer. E sempre que me procuravam para dar parecer, eu dizia, olha, o parecer é para eu dar a minha opinião e não para eu inventar um jeito de justificar o que você está querendo. Né? Se a minha opinião servir para você, use. Se não servir, saiba que a outra parte vai defender essa tese. Uhum. Então, eu buscava olhar para as coisas, na minha atividade de parecerista, de modo imparcial. E aí, quando eu fui para a magistratura, eu tentei levar esse lado da advocacia. Né? Então, não foi tão difícil, não foi sofrido. Bom. Porque como que você compara, por causa disso, né, com essa experiência toda como advogado e agora como juiz, a experiência do lado de fora do balcão com a experiência do lado de dentro do balcão da justiça? Olha, qual para você é mais, digamos assim, mais prazerosa ou mais enriquecedora? As duas, para mim, são igualmente prazerosas. Eu amo muito o que eu faço como magistrado, do mesmo jeito que eu amava a advocacia. Eu acho que eu sou um magistrado melhor por entender o drama do advogado e acho que quando eu sair da magistratura e voltar para a advocacia, eu serei um advogado melhor por entender bem o drama da magistratura. Pois se cair, eu acho que eu vou começar outra aqui, só para a gente terminar com alguma tranquilidade. Então, antes disso, deixa eu só falar uma coisa aqui. Se cair, a gente recomeça. Aproveitando esse finalzinho, você conheceu a dona Janaína como mesmo? Eu não sei. A minha mãe, a minha madrinha de batismo, a mãe e a tia dela eram amigas antes da gente se conhecer. Antes da gente nascer. A gente não tinha nascido ainda. Então, quando eu nasci, eu já a conhecia. A rigor é isso. Né? No aniversário de 1 ano de um, o outro já estava. Né? Então, não existe... Pois é, que incrível. ...vida em que eu não a conhecesse. Isso não existe. Né? Então, até uma vez, um dos meus filhos perguntou assim, pai, como é que você conheceu minha mãe? Eu falei, sei lá, não faço a menor ideia.
Então, Vocês têm vocês têm dois meninos. temos dois homens, né? Já não são meninos há algum tempo. Sim, é modo de falar, modo de falar. Tem o Rodrigo, que tem 20 anos, e o Guilherme, que faz 16 anos amanhã. Ah, é amanhã? Pô, beleza. Os dois são torcedores do Flamengo, não? Os dois são torcedores do Flamengo. Olha aqui. Pois é, isso aí, rapaz. O Rodrigo é que está fazendo faculdade de Direito, né? O Rodrigo já é estudante de Direito, passou agora para o 6º período de Direito. E o Guilherme já falou se quer fazer faculdade de Direito também? Não. Quer fazer Direito também. Mas eles tiveram o direito de escolher, assim como tiveram o direito de escolher torcer para o Vasco ou não? Não. Todo o direito do mundo. Todo o direito do mundo. Sempre que o Rodrigo conversava muito comigo sobre isso. Ele falava, pai, o que você acha de eu fazer direito? Sempre que ele me falava isso, eu falava, você vai ser feliz se fizer direito? Ele dizia, não sei. Eu disse, então pensa melhor no que você quer. Sabe? Eu quero que você escolha uma carreira que vai te fazer feliz. Aí ele pensou em várias. Aí ele disse, e se eu fizer jornalismo? Você vai ser feliz fazendo jornalismo? É só isso que eu quero. Sabe? Faça uma coisa que você sinta prazer fazendo. Porque você tem que pensar que você vai entrar nessa vida com 18 anos de idade e você tem que se imaginar fazendo a mesma coisa aos 70 anos de idade, aos 80 anos. Exatamente. Então, se você consegue se imaginar fazendo isso aos 80 anos, é por aí que você tem que ir. Né? E aí ele rodou. Eu acho que é direito mesmo. E foi, e adora, está encantado. Só diz que não gosta muito de processo, não. O negócio dele é direito civil. O negócio dele é direito civil. Olha só, direito material. Vai ser um civilista de mão cheia. Ele leva a gente para conversa, às vezes, e você vê que ele realmente gosta de direito civil e estuda direito civil. Então, vai por esse caminho. E o Guilherme falou, já deu alguma dica do que... É cedo ainda, né? Mais ou menos. Quer fazer direito, está até aqui. Estou olhando para a cara dele aqui, está atrás aqui do celular. Mas ele diz que quer fazer direito, mas a paixão dele é o direito penal. Assim. Tudo que... Eita, legal. Tudo que penal ele tem curiosidade, ele quer saber e tal. É engraçado porque o direito penal costuma ser assim, a primeira paixão do estudante. Né? Para ele é uma paixão antes de ele virar estudante de direito. Ele realmente curte muito as coisas do direito penal. Agora, o futuro, né? O futuro só o tempo dirá. Então, tem que ver se, de repente, ele vai curtir isso mesmo depois que estiver estudando para valer e trabalhando com isso. E tal. Né? Vamos ver. Rapaz, esse negócio, o Arthur e a Maria Clara, os nossos filhos, nenhum deles quis nada com direito. O Arthur é formado em comunicação, publicidade, trabalha na área, e a Maria Clara é biomédica. Não tem nada a ver com... Não sei se... Mas eu também falei a mesma coisa, faz o que quiser, o importante é ser feliz. Mas a Maria Clara está aí manifestando, porque ela está aqui uma hora e tanto ouvindo direito, se manifestando. Aí toda hora ela fala, pai... Está aqui, ó, acabou de falar, acabou de aparecer aí. Ó. Botou uns macaquinhos. E ainda é professora de inglês, a dona Maria Clara. Então, tá feliz da vida. Olha aqui, meu caro, só se você me permite ainda, nessa segunda parte, já caminhando quase que para o fim, você tem um tesouro musical, né, na sua família, sua mãe, dona Luciene Franco. Minha mãe é cantora, né, de uma longa carreira, uma carreira já começou em 1957, então nós estamos falando aí de 63 anos de carreira. Né? Agora, com o isolamento, ela está bem quietinha no cantinho dela, mas cantando até agora. Ela ficou muito tempo afastada dos palcos, depois voltou, né, e fez alguns belos shows aí nos últimos anos. Então, tem vídeos, tem muita coisa legal no YouTube, tem no Spotify, enfim, para quem tiver curiosidade. Né? O nome dela é Luciene Franco, e é uma cantora que tem assim, um papel importante na história da música brasileira. Foi uma das primeiras artistas brasileiras a fazer carreira internacional. Ela foi cantar em Portugal, cantou na Itália, cantou no México, fez turnê por alguns países, que era uma coisa muito rara para os artistas brasileiros naquela época. Né? E aí nós estamos falando de anos 60. Gravou Ari Barroso. Minha mãe era a cantora favorita do Ari Barroso. Então, trabalhou muito com Ari Barroso.
Gravou, minha mãe foi a primeira cantora, a primeira pessoa a gravar uma música do João Bosco, né? Que hoje é um grande nome da música brasileira, e era um absoluto desconhecido. A primeira pessoa, a primeira intérprete a acreditar no João Bosco como compositor foi minha mãe. Enfim, então ela tem uma história bonita na música, né? Hoje é uma provecta octogenária, mas ainda com uma voz muito bonita, muito, muito potente. E você chegou a conviver com essa turma com quem ela naturalmente teve contato, provavelmente Vinícius? Vinícius não. Vinícius não. Vinícius morreu, eu era garoto ainda, né? Não, embora eles tenham sido muito amigos por muitos anos, né? O Vinícius dizia que foi a minha mãe que ensinou ele a fazer omelete. Eles eram muito amigos mesmo, mas não tinha uma coisa de um frequentar a casa do outro, não comigo, garoto. Então, com ele, não. Mas, assim, alguns grandes nomes da música brasileira foram pessoas com quem eu convivi. Assim. Braguinha, por exemplo. Todo ano eu ia no aniversário do Braguinha, né? Ele oferecia um jantar para os amigos, a minha mãe ia, o meu pai não tinha muito saco para essas coisas, e aí eu queria... Então, todo ano eu ia na festa de aniversário do Braguinha. O Calbi Peixoto era muito amigo da minha mãe, então às vezes ele aparecia lá em casa e para mim era tio Calbi, né? Porque, enfim, como é que a gente Olha só que chique. Amigos do pai e da mãe, né? Agnaldo Timóteo frequentava muito a minha casa, ia sempre lá, era muito amigo do meu avô também, então de vez em quando aparecia lá na minha casa e tal. Então, esses grandes nomes da música lá dos anos 60, 70 e tal, foram pessoas com quem eu, desde garoto, convivi. O Braguinha, entre outras pérolas, fez apenas a letra de Carinhoso, né? Que talvez seja a música mais conhecida do Brasil, clássico do cancioneiro do Pixinguinha, né? E Carinhoso, a letra é do Braguinha, pois é. E o fato de você ter tido esse contato todo com essa turma toda e ter uma mãe privilegiada com uma voz bonita como a sua, fez você um apaixonado pela MPB ou não? Não, pelo contrário, engraçado, né? Eu acho a MPB... Eu sei que esse é o momento em que eu vou perder 30 mil seguidores. Não fala, não. Eu confesso que eu acho a MPB chato. Os grandes nomes que fazem muito sucesso da MPB, eu não quero citar nenhum para não ser deselegante com os outros, mas eu não gosto de nenhum deles. Eu acho eles todos chatíssimos. Tal. Então, eu realmente não gosto. Enfim, gosto não se discute, né? Eu sou roqueiro, eu fui roqueiro a vida inteira. Eu gosto muito de música clássica, eu gosto de jazz, eu gosto de blues, mas musicalmente eu nasci no país errado. Assim, eu realmente, da música brasileira, eu gosto de pouquíssimas coisas. Eu acho Carinhoso uma música linda. Acho Carinhoso lindo. Eu gosto... Eu gosto muito das letras do Cartola, embora eu não goste de samba. Eu gosto muito das letras do Cartola. Acho as letras do Cartola absolutamente brilhantes, né? As Rosas Não Falam, eu acho que é uma poesia. É um clássico. Mas assim, a música mesmo, não curto, não. Vou perder seguidora versa. Não, vai nada. Porque o meu negócio sempre foi rock. É bom. Beatles, não? Gosto muito de Beatles, né? Eu não sou daqueles que acham que se você gosta de Beatles não pode gostar de Rolling Stones. Eu gosto dos dois. Mas gosto muito de Rolling Stones, gosto de Queen, gosto de... Enfim, um monte de coisa. A minha banda favorita é U2. Que bom. Mas The Police, Bob Dylan. Fui ver show do Bob Dylan. Enfim, meu negócio é rock and roll, meu. Que bom. Não, eu sou muito eclético, eu gosto de tudo, mas eu gosto muito de MPB também. Eu sou muito fã dos Beatles, daquele de saber a ordem das músicas, no lado A e no lado B do LP ainda, né? Quem compôs o quê, quem cantou o quê, todas as letras, enfim. Mas, prefiro os Beatles aos Rolling Stones 1000-0. Mas eu sou muito eclético, gosto de um monte de coisa, gosto de samba, gosto de MPB, gosto de jazz, blues, rock, U2, essa turma toda. E você sabe que eu sou músico, né? Eu toco flauta, pois é. Engano bem na flauta. Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui para terminar aqui, só para a gente ver o gosto final do professor Alexandre Freitas Câmara.
Só porque eu vi o Becker fazer isso, gostei, achei legal e até ia comentar. Qual é um ator de que você goste, uma atriz que chame a atenção? Você gosta de cinema, um filme que tenha te marcado? Assim, eu gosto de cinema, gosto de filmes, ver filme em casa. A gente tem um ritual de ver filme em casa, em família e tal. Eu gosto muito. Recentemente, um filme que me marcou muito, assim, gostei muito, foi esse que ganhou o Oscar, esse filme coreano, o Parasita. Achei um filme Isso é fantástico. absolutamente genial. Não gosto daqueles cineastas muito papo-cabeça, tipo Bergman, Fellini. Isso eu não curto. Sim. Gosto, digamos, de um cinema um pouco mais popular. Gosto muito de comédia e tal. Grandes atores, enfim, que eu posso lembrar aqui, desde antigos, Yul Brynner, fazendo o Sete Magníficos, um filme que eu adoro, né, lá dos anos 50. Eu acho o Sete Magníficos um super filme. Que tem, aliás, tem o Charles Bronson antes de fazer Desejo de Matar. Né? Então, acho a interpretação do Yul Brynner em Os Sete Magníficos é uma interpretação que eu acho genial. Até atores mais modernos, claro, atores de agora, enfim. Então, um não tão novo, claro, mas o Sean Connery, eu acho um ator espetacular, Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman. Tem atrizes absolutamente geniais. Seria uma injustiça não lembrar da Fernanda Montenegro, né, que é uma atriz espetacular, não só do cinema, mas, enfim, de tudo. Tem atrizes estrangeiras que eu acho geniais. Eu gosto muito da Judi Dench, acho ela uma atriz genial. Né? A Meryl Streep, enfim, tem grandes atores e atrizes que eu gosto. E tem um filme que eu gosto muito, acho que é um filme que ninguém conhece, mas eu adoro esse filme, eu já vi esse filme 1 milhão de vezes. Você sabe que eu sou um apaixonado por romance policial, né? Eu tenho uma razoável coleção, assim, de uns 500 romances policiais, dos mais diversos autores do mundo inteiro. Então, assim, eu leio romance policial de autor sueco, russo, inglês, italiano. E tem um filme que é uma comédia, mas é uma sátira a romances policiais, que eu gosto muito, que é um filme chamado Assassinato por Morte, que é com David Niven, Peter Sellers e Truman Capote, né, e Alec Guinness. Mas o Truman Capote, que não era ator, né, ele faz uma participação nesse filme, que é uma participação espetacular, né, e Sir Alec Guinness fazendo um mordomo cego. O filme é absolutamente genial. Vale muito a pena ver. É uma sátira aos romances policiais. É sensacional. Eu não estou me lembrando desse filme, não. Eu acho que eu vi, mas eu não estou me lembrando, não. Eu devia me lembrar desse filme. Esse filme só tem craque, né? Alec Guinness. Quem mais você falou? Peter Sellers, né? Que é um... Peter Sellers, da Pantera Cor-de-Rosa. Né? Fez a Pantera Cor-de-Rosa, fez um convidado bem... Esse filme é muito engraçado, por sinal. E o Peter Sellers faz uma sátira ao Charlie Chan, que era um detetive de desenho animado. Né? Então é um filme genial. Um filme genial, mas que é antigo. É um filme dos anos 70. E acho que ele nem está em nenhum streaming. De repente acha no YouTube desse da vida. Rapaz, olha, essa coisa de a gente conversar sobre esses temas sobre os quais a gente conversou aqui, eu acho bacana porque a gente está muito acostumado a ver o professor Alexandre Câmara, o jurista Alexandre Câmara, o escritor, o palestrante e tal. E essas coisas acabam, essa conversa que a gente está tendo aqui, está terminando aqui, enfim, já estamos falando há um tempão, acabam mostrando a pessoa, né? O ser humano. Isso nos humaniza mais, né? Nos coloca assim um pouco, né? O cara gosta de cinema, pô, o cara gosta de música, desse tipo de música, fez isso, estudou com não sei quem, passou por essa encrenca. Isso eu acho muito bacana. Eu acho que a gente já está aqui falando há um tempão, rapaz, e eu acho que talvez já seja conveniente para o bem de nós todos, sobretudo de quem está nos ouvindo, talvez começar a pensar e botar um ponto final nessa conversa. Você está de acordo? Não quero ser um ditador. Em algum momento
em algum momento tem que acabar, enfim, hoje tem jogo do Flamengo, tem que ver o Flamengo. Exatamente, isso que eu ia falar. Se o Flamengo ganha hoje, ele é campeão do Campeonato Carioca por antecipação, porque ganhou a Taça Guanabara, que é o primeiro turno. Se o Fluminense ganhar, aí vai ter a decisão, né? Aí, minha mãe é torcedora do Fluminense, então eu, por causa disso, não porque seja vascaíno, absolutamente, eu vou torcer, me desculpa, para o Fluminense, mas tomara que o jogo seja bom. Agora, só uma coisa antes da gente terminar, Arnoldo. A lenda botou assim, o que o Alexandre Câmara de hoje diria para o Alexandre Câmara de 20 anos? Né? Boa pergunta. Acho que é uma boa forma da gente encerrar, né? Encerrar. O que eu diria hoje para o eu de 30 anos atrás, né? Quando eu tinha 20. Eu diria, daqui a 30 anos a gente conversa. Acho que a vida se faz caminhando e se eu fosse dar para o Alexandre de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, algum conselho, eu hoje não seria eu, porque eu teria sido eu com alguma mudança em função das reflexões que esse conselho teria me dado. Então, eu diria para o Alexandre de 20 anos de idade, aos 50 a gente conversa. Só isso. Bom termo. Alexandre, bom, eu quero te agradecer aqui muito, rapaz, essa tua gentileza de conversar com nós, comigo, né, mas com esse tanto de gente que nos acompanhou aqui hoje sobre... o propósito era falar sobre vida, carreira e processo. Nós falamos sobre vida, falamos sobre carreira, não trocamos, graças a Deus, uma palavra sobre processo. Isso aí tá... Eu não sei se a nossa diretoria da BPC vai me puxar a orelha. Porra, Camargo, era para falar também sobre processo. Afinal, é uma associação de direito processual, você viu? Mas eu acho que eles vão me perdoar, sabe? Não sei se eles vão ficar muito bravos comigo, não. Até porque você é membro honorário dessa associação, não vamos brigar com isso, pô. Sou membro honorário com muita honra. Com muita honra. Pois é, meu amigo, obrigado, meu irmão, obrigado pela oportunidade. Que Deus te proteja, te ilumine como sempre, que continue a te guiar teus passos por esse caminho iluminado que Deus tem te proporcionado, que a vida continue a nos fazer próximos e que a gente vá se esbarrando aí sempre. Deixa eu te deixar terminar para depois eu falar um agradecimento para a nossa associação. Fala aí. Eu queria agradecer a oportunidade de fazer uma live um pouco diferente, né? Porque a gente tem feito um monte de lives para falar de direito e de processo, enfim. Então, uma live em que a gente pode falar sobre vida, sobre carreira, sobre amizade. E é isso, agradecer. Foi uma oportunidade maravilhosa de estar junto com um querido amigo, apesar do distanciamento, né? Eu estava até olhando hoje a minha agenda. Não fosse esse isolamento, eu depois de amanhã estaria indo dar aula numa instituição em Goiânia, onde você também dá aula, e talvez a gente estivesse se encontrando por lá. Mas já que não rola, né, a gente se encontra por aqui, e enfim, e é isso. E a gente está longe, mas está perto. Ainda bem que tem tecnologia, porque senão ia ser muito mais complicado enfrentar esse tempo difícil. E é isso. E, além disso, fiquem em casa, porque não é só uma gripezinha. Exatamente. Aproveito para dizer que eu também estaria indo para Goiânia. Aliás, eu vou estar dando aula nessa instituição na sexta-feira e no sábado. Só que é aquele sistema telepresencial que eu acho que eu vou me enrolar menos do que eu me enrolei aqui no início aqui da nossa conversa. Mas eu quero, então, Alexandre, te agradecer mais uma vez, agradecer a diretoria da nossa associação, na pessoa do Rodrigo Becker, que é o nosso presidente, agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Eu queria dar um agradecimento especial para a Lenda Tariana, que me ensinou a começar uma live, eu não tinha a menor ideia de como é que começava. E, Lenda, se eu fiz alguma coisa errada, foi o defeito meu, não foi porque você me ensinou errado, não. Eu que não entendi direito. Mas muito obrigado a todos e até uma próxima vez. Alexandre, um abraço, meu caro. Até a próxima. Beijos virtuais para todo mundo.